terceiro ano. Que prazer ter vocês aqui para desenvolvermos pensamentos, desenvolvermos habilidades em vocês, né? Gerar novos patamares de conhecimento, e sei que isso é muito bom para vocês. Para mim por isso que continuo estudando, alargando as ideias, né, que estão sendo colocadas ao meu redor. Bom, deixo aqui o meu olá oficial, né, para darmos continuidade às nossas aulas de física. Não desista, né, é final de reta, terceiro ano, é possível você se preparar, sim. Não depende de ninguém, não depende de um sistema, não, depende de você, tá? Você só vai ter mais ou menos ferramentas, mas tem gente com muitas ferramentas que não faz nada, e você precisa de um posicionamento, ok? Não esqueça de continuar lendo o livro didático para expandir aquilo que você conhece. Bom, o que a gente pode ver aqui na aula de hoje? Não sei se você está estranhando, né, que a gente estava em eletrodinâmica e está dando um passo para trás para ela. É porque tem alguns assuntos que eu achei relevante nós pincelarmos para aumentar o seu domínio, tá? Não vamos aprofundar esses pontos aqui, mas é para que nós consigamos continuar em eletrodinâmica, só que agora com outro entendimento, para que você não seja prejudicado. Muito bem? E aqui nós vamos ver o que nós chamamos de potencial elétrico. Deixa eu trazer aqui as ideias, e de repente você vai ver o quão próximo está do seu dia a dia. E começar falando sobre ele mesmo, sobre o potencial elétrico. Muito bem. Ó, se eu fosse perguntar para você, se você tem coragem, né, de saltar de um prédio, sei lá, de 10 andares, nem contei quantos andares tem ali. Bom, uma coisa eu sei, você sabe que saindo daqui do 10º andar, você vai cair, você vai ser atraído pela terra, justamente por causa do peso, justamente por causa da gravidade, do campo gravitacional. Isso é o que acontece em analogia. Eu quero usar essa analogia para você entender potencial elétrico. No primeiro ano, nós vimos uma equação que no caso é de energia potencial gravitacional. Vou colocar o Gzinho aqui só para lembrar da gravitação, que no caso vai ser mgh. Deixa eu colocar desse jeito aqui, certo? Energia potencial gravitacional. Para determinar que, dependendo da altura que nós estivermos, eu vou ter uma energia. Beleza, né? No nosso caso aqui, eu também tenho uma energia potencial, só que ela, deixa eu colocar um Ezinho de elétrica, que ela vai ter uma característica que no caso de um corpo, pensando na gravitação, é o próprio peso, que é esse mg. No caso, qual é a característica de uma carga, de um corpo eletrificado? É a sua própria carga. Tá, e essa altura que nós chamamos de potencial elétrico, seria a altura que ele está dentro do campo elétrico, tá? Porque ao redor de uma carga nós já vimos que tem um campo elétrico sendo gerado. Tem um campo que está atraindo, cargas, tá? Então, aqui a altura, essa carga está. Então, aqui nós conseguimos definir uma primeira equação de potencial elétrico, que seria a energia potencial, no caso aqui elétrica, não vou determinar, dividido pela carga. Essa aqui seria a nossa equação, sem preocupar ainda bem com o cálculo dessas coisas. Se você for ver aqui, esse potencial elétrico, energia potencial, ela está em Joule, enquanto que a carga está em Coulomb. Então eu tenho uma unidade Joule por Coulomb, que eu tenho um nome para isso, que é Volt.
volt. Tá? Então você com certeza já ouviu frases como, expressões como 110 volts, 220 volts. Isso é o que nós chamamos de potencial elétrico. Seria a altura em que uma carga está da carga geradora. Imagina aqui para nós que aqui embaixo, imagina uma grande esfera, que é a Terra. Ela está carregada com carga negativa, certo? Carga negativa gera um campo de aproximação, tá? Lembra que o positivo é um campo de afastamento e a negativa de aproximação. Então, se eu tivesse um corpo aqui, um corpo positivo, certo? A gente sabe que o positivo é atraído pelo negativo. Então, dentro desse prédio aqui, essa carga seria atraída, tá? Só que ela está a uma certa altura, um certo potencial. Então, se a gente for perceber, nessa altura, um potencial de 110 volts seria mais baixo do que um 220. Deu para perceber? Então, dependendo da distância que nós estamos de uma carga geradora, no caso aqui seria a Terra, certo? Tá? Nós temos um potencial. Então, imagina que nós temos aqui uma carga positiva, como você está vendo ali na direita. À medida que nós vamos afastando dessa carga positiva, os valores vão diminuindo, certo? Os potenciais eles vão diminuindo. Essa seria a ideia que nós vamos estender mais para frente. E nós conseguimos calcular essa energia potencial, esse potencial elétrico agora, tá? Qual seria a nossa equação? Os físicos fizeram experimentos e perceberam que esse potencial ele está diretamente proporcional à carga geradora e à distância que aquele corpo está. Mas para que essa proporcionalidade virasse uma equação, colocou-se o quê? A constante eletrostática. Então nós temos aqui, agora sim, uma primeira equação para nós, onde nós temos aqui o potencial elétrico. O que eu já posso dizer para vocês? Essa equação, o potencial elétrico, ele não é vetorial agora, tá? Ele não depende de uma direção, não. Ele é um valor que o sinal desse valor, ele vai interferir. Aqui a constante eletrostática, que é aquele 9 vezes 10 a nona, que normalmente é dado 9 vezes 10 a nona é a constante no vácuo. Então isso aqui seria a carga geradora, né? Então vai estar em coulomb isso aqui, e essa aqui é a distância, tá? Se você estiver inteirado pelas fórmulas, né, você está percebendo que não é distância ao quadrado. Bora resolver um exercício para calcular essas coisas? Na figura está representado o campo...